Boa noite, meus queridos amigos, companheiros do reencontro, amigos de todas as horas. Eu quero agradecer a presença de todos, essa ligação que temos e todos os amigos que estão aqui conosco. Lembrando que esse ano é o ano de 25 anos da nossa casa e para comemorarmos vamos fazer algo diferente agora no final do ano. Então convidei os amigos, o Irineu Gasparetto e o Toninho. Vou apresentar os dois formalmente, claro, que vocês nunca ouviram falar deles, né? Falar de Irineu Gasparetto é a mesma coisa que falar de Matarazzo, né? Matarazzo da espiritualidade, aquela família italiana que vem formando pessoas, gente, médiums, há muito tempo. O Irineu Gasparetto é dotado de múltiplas habilidades. Aliás, é Irineu Alencastro Gasparetto, palestrante internacional, consultor, psicólogo, conselheiro metafísico, professor, músico e radialista. Eu cortei metade aqui porque não cabia mais. Em razão da sua formação acadêmica em psicologia e administração de empresas e da vasta experiência profissional, especializou-se em ministrar palestras e cursos direcionados à valorização do ser humano em todo o Brasil e também no exterior. Além de tudo isso, ele ainda é idealizador e coordenador do Instituto Presença. O Instituto Presença vocês conseguem visualizar no www.institutopresença.com.br e no Facebook também. Aliás, o site do Instituto Presença tem muitos vídeos, muitas instruções, muito bate-papo, tudo de graça, aberto. É muito bom as dicas que ele passa lá. Irineu, tudo bem, Irineu? Boa noite. Olá, Jonas, boa noite. Muito obrigado, primeiramente, pelo honroso convite, né, de estarmos aqui mais uma vez para podermos ter essa conversa boa, né, esse dedinho de prosa tão gostoso. Afinal, nesses tempos pandêmicos, isso tem sido um pouco mais raro, né? A gente não tem conseguido se reunir com as pessoas que a gente gosta com a frequência que a gente gostaria. Mas estou muito feliz pelo convite e vamos conversar, né? Sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre nós. Um bate-papo gostoso entre amigos. Claro. Os amigos que estão em casa também, infelizmente não podem participar, mas todos estamos ligados. E o outro convidado, vocês também nunca ouviram falar, é o Toninho, o famoso Toninho, ou Toninho para os íntimos, né? O Antônio Carlos La Ferreira, ele é enfermeiro, atua em nefrologia, médium e dirigente da Fraternidade Cristo Redentor. Fraternidade Cristo Redentor vocês também podem conhecer através do site www.casadocristo.org.br. E para vocês conhecerem um pouquinho mais, nesse momento, nós vamos apresentar um vídeo da Casa do Cristo. Aproveitem.
Gostaram do vídeo? Espero que sim. É um grande trabalho, não, gente? É um trabalho que é feito há muitos anos, por pessoas dedicadas, compromissadas, pessoas realmente que estão ali à frente desse trabalho, de cuidar de crianças, idosos, crianças especiais, famílias, gestantes. É muita coisa. Realmente é um trabalho digno de um bandeirante como o Toninho, meu querido amigo. Toninho, boa noite. Olá, Jonas, boa noite. Queridos companheiros, com muita alegria que nós nos reencontramos, né? E hoje de uma forma um pouquinho diferente, mas eu tenho para mim que provavelmente será uma nova forma de estarmos juntos, de poder sentir a energia do outro através distante, mas muito juntos. Um grande abraço para vocês, agradeço o convite e estar aqui com vocês, com o reencontro, para mim é uma felicidade muito grande. Me permitam dizer que eu sou o devedor do coração de vocês. E quero dizer também, Jonas, você falou o Bandeirantes, eu me preocupo para não atrapalhar ninguém, porque eu tenho para mim que eu não posso atrapalhar ninguém nos trabalhos tanto sociais quanto espirituais. E tenha certeza de que o trabalho não é meu só, é de todo um grupo maravilhoso, de grande esforço de todos nós. Muito alegre de estar aqui com vocês e poder também sentir a energia de vocês aí do reencontro. Um beijo no coração de vocês, viu? Com certeza, eu creio que todos nós chegamos até aqui graças ao apoio dos amigos, dos companheiros, que até hoje estão ao nosso lado e são verdadeiras colunas que sustentam o nosso crescimento, a nossa evolução, que nos sustentam muitas vezes, nos carregam no colo sem ninguém saber, né? E estamos aqui com muita gratidão, né? Com muito amor, para demonstrar essa alegria de poder servir. Eu tenho, para mim também, uma gratidão muito grande para você, com o Irineu, com os voluntários da nossa casa, que em silêncio fazem esse trabalho maravilhoso. Esse trabalho que tem sempre grandes resultados. E um de cada vez nós vamos assumindo esse grande trabalho de Jesus. Por falar em Jesus, Toninho, você que está na casa do Cristo, gostaria que você fizesse uma oração para nós, abrindo esse nosso trabalho gostoso, esse bate-papo entre amigos. Queridos companheiros, que nós possamos, nestes rápidos instantes de encontro, agasalharmos-nos no céu de estrelas, buscarmos o azul infinito, recordando Deus, a quem Jesus nos ensinou quando nos disse Pai Nosso. Recordar o nosso Mestre Jesus, recordar os benfeitores espirituais e olhar para dentro de nós mesmos, percebendo o coração batendo, buscando o inspirar e o expirar, no insuflar dos nossos pulmões e sentir a vida, sentir a força de Deus e é de cada um de nós. E diante desta grandeza da vida, buscar mergulhar em nós um tanto mais, pedindo as forças inspiradoras, a fim de que possamos despertar um bocadinho mais diante das nossas necessidades perante a vida, despertando a nossa consciência do que é preciso fazer, de como fazer e realizar. Senhor da vida, Mestre amado, Espíritos amigos, inspire todos nós, a fim de que possamos, em coragem maior,
em ânimo remoçado, avançarmos, corajosos, com passos seguros, na direção do bem, na direção do amor, na direção da felicidade interior, na direção do fazer, do realizar, do construir em nós, em nosso entorno. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, espíritos amigos. Muito obrigado, meus amigos. Então, assim, renovados, vamos passando ao nosso bate-papo informal, gostoso, entre amigos. E eu queria propor um tema que tem a ver com o nosso trabalho e com as pessoas que frequentam nossas casas. São pessoas sensíveis, como nós, pessoas que têm mediunidade de um grau elevado ou menos elevado, e com a situação do nosso dia a dia hoje, com essa situação da pandemia, dessa convivência afastada, tem sentido essa pressão muito forte nos lares, no trabalho, uma pressão que a gente sente no ar, né? Então, o que a gente poderia falar para essas pessoas que têm essa sensibilidade forte e têm sofrido essa pressão? O que você pode falar para mim, Irineu? Olha, Jonas, a gente estuda isso há muitos anos, não é? A gente sabe que nós nascemos com essa possibilidade, esse atributo de termos uma percepção que ora se expande, ora se contrai. A gente tem esse chamado campo vibracional que faz com que a gente se torne uma espécie assim de antena humana, né? Antena humana, tanto para aquelas pessoas que são mais próximas, como também aquelas que são mais distantes e o nosso coletivo. É fácil a gente deduzir, por várias razões, que hoje nós estejamos vivenciando um momento delicado energeticamente. Primeiro, porque as pessoas vinculadas às notícias, à mídia e tudo aquilo que a gente está naturalmente exposto, nós sintamos um certo receio do futuro. E como a ansiedade é a doença do século, né? A ansiedade tem se alastrado de uma maneira muito intensa, muito viva, nós estamos mais propensos a perceber o ambiente, a ambiência energética, a ambiência espiritual. Então, em função disso, em função das ansiedades, dos medos, de tudo aquilo que se veicula, de tudo que se fala, é inevitável a gente sofrer as pressões. E, somado a isso, existem as nossas já costumeiras pressões normais como pessoa. As cobranças, né? Não só da vida moderna, porque a vida moderna ela acaba nos levando a uma série de necessidades, né? As necessidades nos empurram a ter que ir para frente, como também a gente vai na convivência, nós somos meio médiuns uns dos outros também. Nós captamos sensações, emoções. Então, para essas pessoas que estão nesses momentos, elas já têm uma carga de sensibilidade, mas é preciso que a gente comece a pensar em maneiras de nós estabelecermos uma espécie de autodefesa psíquica, tentando se conectar com uma energia superior, o que não é fácil, porque quando a gente está no meio de todas essas circunstâncias, a gente também se sente um tanto envolvido, um tanto abalado, às vezes nos pega o desânimo. Eu tenho visto muita irritabilidade nas pessoas, pouca paciência, ninguém quer escutar muito, todo mundo quer
A gente já tem uma tendência imediatista, agora então parece que tem que ser para ontem, né? Então essas pressões naturais, elas estão no ar. Há dias que eu estou mais, vamos dizer, introspectivo, eu nem pego tanto, mas o dia que eu estou mais expansivo, com meu campo vibracional um tanto mais aberto, eu percebo muita coisa. E como eu não sei de onde vem, todas elas se misturam dentro de mim, no meu psiquismo, e eu já não sei mais o que é meu e o que vem de fora. Essa mistura nos causa um certo tormento, porque a gente acaba associando, bom, está dentro de mim, então é meu. Mas a experiência mostra que nem tudo que está dentro da gente é só nosso. Nós trocamos muitas coisas, né? E pessoas, por exemplo, que têm uma relação mais afetiva, trocam ainda muito mais, né? A gente tem esse atributo mesmo de relacional, né, entre nós. Então, nós temos que ficar, assim, atentos e buscar um caminho, e cada pessoa busca o seu, né? Um caminho ou da oração, ou da meditação, ou de um relaxamento, ou de um esporte, alguma coisa que você possa desestressar e desacelerar, porque são movimentos contrários ao que naturalmente está chegando até nós. Eu acho que é mais ou menos por aí. Verdade. Para não me alongar. Não, essa experiência do dia a dia não é fácil, né? Toninho, você acha também que essa sensibilidade que nós, encarnados, estamos passando, como Kardec disse, nós estamos muito mais envolvidos pelo mundo espiritual, né, do que pela matéria, quer dizer, nossos pensamentos são nossos ou muito mais dos espíritos. Você acha que essa espiritualidade, esses espíritos também estão passando por essa pressão, essa dificuldade, esses medos? Os que estão mais, lógico, próximo à crosta? O Irineu sintetizou bastante a respeito da sensibilidade. E eu acho que nós estamos muito mais sensíveis nesses tempos. Então, a oscilação, a instabilidade, ela é muito maior. E eu vejo, desculpa falar na primeira pessoa, quantas vezes eu me pego, eu estou bem, daqui a alguns minutos já não estou mais. Eu estou alegre, eu estou triste, daqui a pouco eu melhoro. Então, se percebe uma instabilidade muito grande. Um estar bem e ora não. Então, nós estamos com uma pressão muito intensa. Um aspecto que eu acho que o Irineu citou também, a respeito do coletivo. Hoje, nós estamos muito médiums do coletivo. Eu acho que nós estamos mergulhados num campo de energia, o medo, a ansiedade, tudo isso nos faz oscilar. Uma coisa que é bastante interessante, é muito comum as pessoas falarem, nossa, eu no meio do dia já estou exausto, eu estou cansado. E provavelmente toda essa ansiedade, essa aflição, esse temor, a insegurança que paira, nós absorvemos. E isso é decodificado em nós com um desgaste intenso das nossas forças. E você me questionou a respeito da espiritualidade, né? Eu não tenho dúvidas de que tanto aqui, nós, tanto quanto nas nossas proximidades espirituais, há também todo esse processo, né? Porque a nossa insegurança também é daqueles que estão no nosso entorno espiritual. Então, há sim todo esse processo também no mundo espiritual. Eu tenho buscado, o Irineu citou isto, porque saber o que é meu e o que não é. Que não é fácil, porque tudo isso se mescla com as nossas emoções do dia a dia. Mas eu busco muito refletir quanto é meu e o que é meu, para poder dizer, opa, essa energia não é minha, não é minha forma de pensar, não é o meu cotidiano de sentir e de agir. Então, cuidado, porque eu estou sendo médium do coletivo ou de uma individualidade, encarnada ou desencarnada.
Então, eu tenho buscado muito sentir as emoções e me questionar o que é meu e o que não é. E é natural que mescle, como o Irineu citou, fica uma confusão. Mas aí eu tento devagar analisar para poder puxar o freio de mão e não dar vazão sem controle das emoções, muitas vezes, de uma alegria excessiva ou de uma tristeza profunda, né? A linha do meio cotidiano. E tenho para mim a busca da vigilância, eu acho que é o aspecto fundamental. Quanto eu estou sendo médium, né, desse campo energético todo. Então eu tenho para mim a coisa da vigilância, do vigiar, e tenho a busca da sintonia com um campo superior, e até o Irineu comentou a respeito sobre a meditação. Então, cada qual deve encontrar o seu mecanismo de poder elevar o seu campo vibratório, para que nós possamos deixar escoar, não sermos tão médiums dessas energias que estão circundando e de uma forma negativa, bastante intensa. Só quero frisar, não sei se talvez eu tenha me adiantado e falando muito, que muitas vezes nós pensamos que estamos sofrendo um assédio muito intenso negativo, mas eu tenho para comigo de que nós temos tanto o negativo denso, tanto quanto o positivo. E aí cumpre a cada um de nós com quem sintoniza, né? Como é que eu estou vibrando dentro de todo esse aspecto? Engraçado. Você falando isso, eu me lembro também, falando de mim, que muitas horas você está numa situação apertada, triste, não sabe o que está acontecendo, ao mesmo tempo que dali meia hora você está numa alegria, numa gratidão tão grande. É uma coisa meio louca mesmo, né? De médium e louco, acho que todo mundo tem um pouco, né? Agora, essa alegria exacerbada mesmo, como você disse, é difícil achar, né? Uma alegria que a gente tem que se conter, porque ela passa rápido, sabe? Ela passa muito rápido. Eu talvez falei, mas também não é a alegria, não só a alegria, mas assim... A sensação de bem-estar, né? A sensação de bem-estar, mas também o excesso às vezes, de fala, exacerbado. Porque muitas vezes você vê uma criatura desorganizada interiormente, mas que fala, que se expande, mas se percebe que aí também é uma ponta de todo um processo de desajuste, né? Que talvez esteja ali buscando o positivo, mas que na realidade é algo arenoso. Ela não deixa nem os outros conversarem, né? Sim. É uma coisa louca, essas pessoas que falam e não dá abertura, né? E a gente já conhece, nós já estamos há algum tempo trabalhando com isso, o quanto é importante a gente ouvir, né? Vamos ouvir e deixar para lá. Mas nós estamos transitando, eu acho que num período de a necessidade da criatura falar, né? Até pelo distanciamento, pelo isolamento e distanciamento, muitos se calaram e estão desesperados para poder falar mesmo. Falando em distanciamento, eu queria que vocês me falassem o que vocês têm visto nos lares. Como é que isso tem afetado o relacionamento familiar, né? Eu vejo que em muitos casos ficou muito bom o relacionamento, mas na maioria as máscaras que a gente usa na rua são tiradas quando a gente chega em casa. Exato. E esse grande problema eu acho que é grave, porque não tem mais o desestressamento. A pessoa fica o tempo inteiro no lar com a família e isso daí gera um estresse muito grande. O que você tem visto, Irineu? Olha, a gente sabe que o mecanismo de convivência já não é uma tarefa muito simples, né? Muito fácil. Porque os lares, habitualmente, são constituídos de pessoas que, na sua maioria, tiveram experiências passadas. Algumas muito afins, né? Pessoas afins, que estão sempre se curtindo, se gostando.
mas também os desafetos têm ali um lugar para ver se as coisas, pelo menos, amenizam um pouco. A gente tem notícia que o mundo espiritual fez assim uma boa passeada pelas regiões mais densas para que as pessoas, ainda aquelas meio rebeldes e tal, tivessem uma oportunidade de poderem, de alguma maneira, experienciarem novamente ou, quem sabe, até aproveitarem a oportunidade para melhorar um pouco, pelo menos. Então, nós temos visto muitas barbaridades acontecendo. E nos lares, a gente soma o tempo. É curioso, porque psicologicamente, por exemplo, você contabiliza o tempo, não pelo momento que eles estão juntos e sim pelo tempo que eles estão separados. Quer dizer, a pessoa sai o dia inteiro, vai fazer suas funções, vai trabalhar, conversa com um, conversa com o outro, se movimenta. Você está em contato com a vida, então, quando você chega em casa, você tem assunto, tem o que conversar. Quando você está diretamente em home office, né, que é uma coisa muito em moda agora, né? Quando você está em home office, é a criança que está requisitando, é a esposa que quer mais uma coisa, tem que ir à feira, tem não sei o quê, que eram elementos que não faziam parte muito do dia a dia de algumas pessoas. Então, essa adaptação foi gerando uma espécie de contrariedade, que, a princípio, foi levada um pouco no jeito, né? E depois aquilo foi tendendo também a se acirrar um pouco. Quer dizer, se as pessoas não tiverem um certo nível de amizade entre elas, as relações vão ficando um pouco mais conturbadas, vão ficando um pouquinho mais difíceis. Até gosto muito de uma coisa que o Emmanuel fala em alguns textos, ele diz que as pessoas às vezes se odeiam cordialmente. Eu acho que isso é uma coisa que eu fiquei pensando uma semana nessas duas palavras. Meu Deus do céu, como ele definiu uma situação, às vezes, que era para ser amorosa, porque se a pessoa resolve compartilhar a vida com alguém, presume-se, né, que ela está pretendendo ter uma coisa positiva. Quando as relações mudam um pouco esse contexto, a adaptação, alguns conseguem se adaptar, entender o contexto e até se tornam um pouco mais compreensíveis da realidade do que é o trabalho doméstico, que não é brincadeira, né? Para casa, arrumar, não é fácil. E outros estão tendo mais dificuldade de entenderem esse contexto. Então, a gente tem visto um grande acirramento, né, de situações que estavam, numa certa medida, um tanto adormecidos, mas que a vida pôs em cima da mesa. Então, a gente precisa fazer muita vibração positiva no lar, né? A velha e conhecida prática espírita, né, do Evangelho no lar, ou uma prece, ou uma conversa mais assim, né? Uma espécie de entendimento é absolutamente fundamental para que as coisas possam caminhar. E mesmo assim, a gente ainda tem espiritualmente situações que estão ligadas ao passado. E essas situações, elas estão ali um tanto latentes, né? Às vezes aparece uma inimizade. Depois nós temos uma realidade hoje, às vezes a pessoa está no segundo, no terceiro casamento e quer que os filhos do primeiro se entendam com o do segundo. É difícil, né? Que haja essa compreensão, né? Existe todo um relacional de pais e filhos, e ciúmes, enfim. Então, não tem sido fácil. Alguns têm conseguido, né, levar adiante as experiências de uma forma boa, né, positiva e até melhorar, e outros estão tendo dificuldade. Então, o lar é o quartel-general, é onde você se refaz, onde você faz refeição, onde você se reequilibra. Então, é um lugar que a gente precisa, na medida do possível, preservar, ter boas conversas, né? Tentar levar o assunto no nível do entendimento,
mas não tem sido uma tarefa muito simples, não. A ciência, a tolerância, eu acho que é a palavra-chave, né? E para nós espíritas, eu acho que tem um conceito a mais. Paciência e tolerância é importante nesse momento, porque se você não se acertar agora, você volta de novo. Volta. Né? Então, vamos resolver agora. Né? Eu acho que é... Mas não é fácil, claro. Né? O Uma vez eu desgaste já é um desgaste normal. estava fazendo uma palestra falando exatamente isso. E um senhor se levantou lá no fundo e disse, então, é para tratar bem? Falei, você precisa tratar bem. Então, não, então eu vou tratar muito bem, porque voltar com ela, pelo amor de Deus, não volto mais. Nunca mais, né? Nunca mais. Então, Toninho, fala ele isso. Já com isso, Irineu, com isso ele já assinou o retorno, né? Já, é verdade. Nessa ele já assinou o retorno. Já se compromissou, né? Em relação ao isolamento, né? Para mim é uma situação assim que eu fico pensando ainda agora, né? Depois de tantos meses, é que eu sou meio atrasadinho mesmo. Falo, meu Deus, como é que pode, né? Porque para mim é uma situação assim que eu nunca imaginei, né? Para mim foi uma situação inusitada. E que, eu falo que esse ano de 2020 ele veio despertando, chacoalhando todo mundo, né? Em todos os sentimentos, em todos os sentimentos. Então, eu tenho observado, nós temos o isolamento indo para o extremo positivo e tenho observado o isolamento com o extremo para o desequilíbrio, para, desculpe a gíria aqui, para entornando o caldo, né? Então, você tem visto as duas formas, o bem e o não tão bom. Que aí depende da postura, da conduta de cada um, que na realidade é escolha e que não é tarefa fácil, porque o conviver, para mim, eu tenho que o conviver é um dos capítulos mais difíceis, né? É o viver com. E de repente, eu fico pensando, né, dentro do lar, o lar, as quatro paredes, virou casa, virou trabalho, virou escola, virou parque de diversões, tudo ali junto, nas 24 horas. Esses dias eu recebi um desenhinho, não sei se eu consegui ilustrar muito bem, para o carro, volta às aulas, para o carro, abre a porta e uma criança jogada no jardim ali, né? E o carro vai embora. E eu acho que nós tivemos a oportunidade, que nem... Quanto é difícil, porque nós responsabilizamos muito a escola, o professor, né? E de repente nós, os pais ali no convívio, você ser professor, você fazer estudar. Então nós começamos, acho que, valorizar muito mais todo esse processo. Eu acho que o ano 2020 foi um ano assim ímpar de possibilidades. Ele veio abalar mesmo as nossas estruturas. E nós temos tantas formas positivas quanto negativas dentro desse nosso aprender. E para tudo isto é preciso, que você falou, Jonas, a necessidade de paciência, de compreensão. O Irineu falou a respeito do criarmos um momento bom, um momento de saúde, ancorarmos nos nossos lares, em nós, um momento de prece, do seu jeito, de qualquer forma, mas ancorarmos em nosso lar um ponto de sintonia, um ponto de ligação, para que não nos sintamos e não nos deixamos nos destroçar diante dessa convivência, que pode ser positiva quanto negativa. E a gente tem visto coisas tão boas e tão deterioradas, né? Eu tive uma experiência em casa que meu filho, da área da saúde, e nós ficamos vários meses sem nos ver. E a minha mãe é idosa, e um dia ele fez uma surpresa. Ele fez uma surpresa, bateu na porta, e nós todo mundo... Que negócio é esse? E ele entrou em casa, ele comprou uma roupa, a roupa hospitalar mesmo, com protetor de face, máscara especializada, todo um macacão para ir nos ver.
Ele comprou, se vestiu na porta de casa, uma surpresa muito gostosa. Mas eu fiquei pensativo, falei, olha só que coisa boa. E não é do meu filho, de quantos, né? Olha, eu não vou para lhe proteger. Então, quantos nós usamos armaduras para proteger o nosso idoso, ou o nosso parente, ou o nosso filho? Então, isso é também, apesar da pandemia energética e espiritual, tanto quanto a do vírus, mas isso tudo nos propiciou também o despertar do cuidado com o outro. E isso é muito importante. Então, o isolamento ele tem sido muito complexo, muito difícil, e nós temos os dois extremos, o bem e a dificuldade, o desequilíbrio. E é importante aprendermos a trabalhar com isso. E nós temos a honra de termos uma visão espírita, espiritualista. E essa visão do futuro, essa visão da imortalidade da alma, nós precisamos trazer no dia a dia, não só ficar com ela na filosofia, e que não é tarefa fácil. Eu estou falando aqui com uma tranquilidade, né? Aí vai lá em casa ver, né? Mas é fundamental, nós temos a honra de sermos espíritas e temos uma visão espiritualista que fala da imortalidade, que fala da necessidade nossa de bem tratarmos. Como é que disse aí, Emmanuel, que você passou? Que algumas pessoas acabam se odiando cordialmente. Cordialmente. E nós precisamos tirar essas máscaras, né? Efetivamente, é difícil? Claro que é. Não é fácil, muitas vezes, suportar a criatura. Mas é importante que nós possamos, devagarzinho, ir trabalhando com isso, né? Eu acho que é isso. Realmente não é fácil. A gente vê que a violência, quando ela está sendo cultivada no lar, quando a pessoa sai na rua, ela acaba expandindo isso, né? A gente vê nas ruas como a violência está grave, numa situação muito grave, onde seguranças que deveriam segurar, eles não só seguram, mas apertam e matam, né? Um policial militar atacando o outro, né? Numa situação completamente fora de si, né? Você vê que a pessoa está fora de si, que não é ela. E aí parte para o resto, aí parte para discriminação, racismo e outras coisas negativas. Isso daí será que é uma influência só desse momento? Ou a gente vem trazendo isso há muito tempo, Irineu? Vem trazendo, né? Vem trazendo, assim, de uma maneira um pouco camuflada, né? Eu diria. A gente diz que não tem preconceito, o brasileiro sempre bateu no peito e disse, não, aqui todo mundo é bem-vindo e tal. E a gente está percebendo que, na prática, para algumas pessoas, não é bem assim, né? As pessoas têm limites, as pessoas criam barreiras, as pessoas criam mesmo rótulos, né? Um dia nós vamos ter que aprender a reconhecer que a cor da pele, o jeito de falar, um dia nós vamos precisar não ter mais fronteira, vamos precisar, como disse o Lennon, né? Que bom seria que esse mundo não tivesse fronteira, né? Que todo mundo fosse um só. E esse ideal, um dia eu acredito que a Terra possa alcançar esse patamar. Por ora, o que está aparecendo são as coisas que estavam escondidas, as coisas que estavam camufladas, as coisas que estavam disfarçadas. E nós precisamos repensar isso dentro de nós, né? Até que ponto a gente mede uma pessoa pelo externo? A gente diz que não, tá, tudo bem, mas lá dentro bate assim uma coisa de insegurança com relação a B, ao país A, país B, né? Se não houvesse tanto egoísmo, se não houvesse tanta politicagem, talvez a nossa vida fosse menos estressante, fosse menos complicada, porque ela se tornou complicada na medida em que as pessoas elas pensam muito apenas em si mesmas, né? E exatamente a pandemia, como o Toninho lembrou muito bem, a gente está começando a ter que pensar no coletivo. Não é só o fato de eu poder pegar, né, a
doença, mas eu também posso transmitir, quer dizer, então eu tenho que pensar no coletivo. Quando você não pode mais participar de uma aglomeração, isso tem simbolicamente, isso é muito forte, porque a gente sempre foi muito, nós somos seres gregários, né? Nós somos greys, né? Quer dizer, nós trabalhamos em bandos, nós formamos grupos, e agora eu não posso fazer grupo, ou pelo menos da maneira como eu fazia. Então, nós estamos aprendendo a desconstruir duramente, né, alguns conceitos. Não pode abraçar, não pode se aproximar. Quer dizer, nós estamos nos identificando com uma realidade que nenhum de nós um dia poderia supor que seria assim, né? Não posso abraçar um amigo, não posso, enfim, dar um beijo numa pessoa, não posso... Quer dizer, isso está fazendo a gente repensar. Nós ainda temos aquele impulso, né? Ainda mais o brasileiro é muito beijoqueiro, o brasileiro é muito de ir, de abraçar. E ele tem um impulso e ele tem que refrear. Então, está sendo uma escola muito grande. Dá a impressão que a coisa é só no aspecto da doença em si, mas é muito mais. É um aspecto social, né? Um aspecto relacional. A gente vai ter que aprender a ter mais higiene, a gente vai ter que aprender a ter distância, a respeitar a distância, que eram coisas que as pessoas não cogitavam muito disso, né? Sabe Deus como é que era a higiene antes, né? Se agora ela já está policiada, imagina como é que era antes. Então, essa ideia do racismo está mexendo muito dentro da gente, né? Você é racista, você pensa, então a gente também vai se vendo, né? Será que se eu tivesse no lugar daquela pessoa eu também agiria assim? Porque criticar é muito fácil, né? É muito simples eu criticar o A, o B, as grandes celebridades aí que estão falando disso, daquilo, mas dentro da gente é que nós precisamos trabalhar, né? Não, eu preciso enxergar o ser humano. O ser humano é filho de Deus, e como filho de Deus, ele tem o direito de estar aqui e ter a vida dele. Então, eu preciso entender isso, eu preciso entender. E eu preciso me ressignificar o meu pensamento, ressignificar o meu modo de ser e aprender com isso, porque, a meu ver, a pandemia é uma aula de domesticação humana, né? Uma aula em que a gente começa a ter noções do direito do outro. Então, a gente não estava muito acostumado com isso, a gente estranha, mas nós estamos sendo quase que invisivelmente obrigados a mudar ou repensar e mudar, e isso é uma grande realidade. É uma loucura como as emoções mexem com a gente, principalmente quando a gente está, por exemplo, sei lá, uma situação, está andando na rua, várias pessoas andando na rua, de repente o pessoal fala, olha o bandido, pega, bate, parece que o animal se sobressai nesse momento, né? E que você também quer fazer justiça. Nós estamos indo da animalidade para a espiritualidade, mas o trajeto é longo. Está longo, né? Nós temos muita coisa animal ainda, nós somos muito reativos, né? Nós temos aquela, me deu uma, leva a outra, quer dizer, nós temos muita coisa para educar, mas a vida está ensinando, né? A escola é para todos, né? Se a gente for esperto, inteligente e tentar assimilar e aprender agora, tanto melhor para nós. Porque se ele for deixar para aprender lá para frente, talvez as facilidades não sejam tão presentes, né? E a gente padeça um pouco mais para aprender. Toninho. Eu entendo que todo esse sentimento, eles ainda fazem morada em nós. E você sabe que eu tenho pensado muito, porque às vezes falar de preconceito, de raça, isso para mim era uma coisa tão distante, tão tola, e que hoje eu vejo que toda essa discussão, toda essa reação que se tem, ela é muito positiva. Porque nós temos escondido muito sentimento e que não deixamos aflorar e que, talvez até pior ainda, nós nem sabemos, nós reagimos sem perceber. Muitas vezes as nossas emoções fluem sem que nós nos demos conta de que estamos agindo de uma forma preconceituosa. E um aspecto que eu acho que isso é muito positivo,
apesar de toda a balbúrdia, toda essa confusão que vem despertar reflexão, eu acho muito positiva. Eu não tenho nenhum preparo, nem posso me atrever a falar a respeito da sexualidade, das conversas, né? E que eu não tenho preparo algum, mas eu fiquei pensando esses tempos, quanto isso é positivo. Não é questão de estimular ou de liberar, nada disto, mas que favoreça, porque existe. E eu fiquei pensando quantas criaturas, por todos os tempos, porque isso não é coisa de agora, por todos os tempos que talvez tenham dado cabo à vida, por não se encontrar, não se justificar e não ter como falar ou como conversar. Então eu acho que todo esse processo que nós estamos passando agora, pesado, denso, difícil, que você fala, meu Deus, quanta confusão, mas eu começo a observar que isso tudo é benéfico, porque ele vem fazer com que nós nos questionemos a respeito da sexualidade, a respeito dos sentimentos, a respeito do preconceito. E que eu via com olhos não muito positivos. Isso tudo é tolice. Não, isso tudo é necessário. Eu estou falando isso de todo o coração, porque eu pensava mesmo, falei, mas isso tudo é besteira. E de um tempo para cá, que não é, alguns meses para cá, ou talvez 1 ou 2 anos, eu tenho percebido quanto isso é rico e quanto isso é necessário, mesmo que venha doer, mesmo que venha a assustar, porque às vezes nós vemos discussões, situações que nos assustam, mas eu entendo que é a vida, que é a força superior fazendo com que nós trabalhemos, porque tudo isso ainda habita dentro de nós, e nós precisamos trabalhar isso para transmutar, para modificar esses sentimentos nossos. Então, acho que, apesar de doído, é necessário, é bem-vindo, porque eu tenho certeza que daqui para frente as nossas crianças trabalham, os nossos adolescentes estão trabalhando de uma forma muito mais positiva e vão encarar de uma forma diferenciada, desculpe apontar para mim, de forma que nós outros, talvez mais antigos, não temos um trabalho tão efetivo, tão aberto, tão maduro quanto está tendo nos dias de hoje, embora com dor, com dificuldades, para que nós possamos entender e passar por isso. O que é difícil, eu acho, eu tenho visto muito, os jovens, eles têm realmente uma cabeça muito mais aberta, né? Eles têm novas ideias, aceitam muito mais essas diferenças, mas ao mesmo tempo eles têm sofrido, e a gente percebe isso, sofrido algumas influências que eu acho que são internas ou não, e a gente vê nas estatísticas, eu vi uma notícia a semana passada que me deixou muito chocado. Por exemplo, no Japão, no mês de novembro, a quantidade de suicídios foi maior do que o Covid matou no ano inteiro. Então, quer dizer, num mês, a quantidade de suicídios no Japão foi maior do que a quantidade de mortes pelo Covid do ano inteiro. Então, como as pessoas ainda não têm um conhecimento de si próprios e acham que dar cabo à vida vai resolver o problema. Infelizmente, não é verdade, né? Como você tem visto isso, Ineu? Essa questão da, não sei se falta de conhecimento, baixa estima, falta de confiança. O que leva a pessoa? Eu penso assim, que a vida é a soma da diversidade, né? Os diversos compõem a vida. E a gente tem percebido, né, que apesar de toda essa abertura, ainda existe mesmo muita dificuldade de comunicação. É curioso, né? Nós estamos falando pela sofisticação tecnológica para podermos nos comunicar. Então, parece um paradoxo, né? A gente está falando de falta de comunicação, mas às vezes a gente conversa assim, mas não conversa o que deveria conversar, ou não tem coragem de conversar, ou as pessoas não têm coragem de ouvir, né? E acontece que a pessoa vai sofrendo sozinha, ou, vamos dizer assim, se confessando com os amigos, com as pessoas mais próximas, mas muitas vezes existem reincidências também de situações passadas que fazem a pessoa não suportar o peso do vazio agora. Eles acham que o mundo eles não se identificam muito com as coisas.
Então, quando você não se identifica, é como se aquilo não fizesse sentido. Porque a vida tem um sentido. Se você não tiver sentido na vida, um propósito, né? Existe até um psicólogo muito conhecido chamado Viktor Frankl, que ele conseguiu escapar do campo de concentração, né, de Auschwitz, e ele fez um braço da psicologia chamado logoterapia. A logoterapia é uma técnica psicológica onde você trabalha a pessoa exatamente por isso, pelo sentido que ela tem na vida. Se você tem um sentido, tem um propósito, tem uma direção, é mais fácil você se nortear por aquilo quando você não tem muito um porquê, né? O que eu estou fazendo aqui, aquela questão filosófica de onde eu vim, para onde eu vou. Esse sentido da vida é uma coisa que a gente tem que buscar. E a gente só encontra o sentido da vida quando bate na alma, quando você tem alguma coisa que te move lá dentro, que te toca. Aquilo que te toca acaba sendo um agente motivador. Quando você não tem esse agente motivador, por uma série de coisas, quer dizer, a pessoa sente algumas coisas estranhas no corpo, ou o desejo de se relacionar de formas diferentes do usual, a pessoa encontra muita dificuldade. Então, ela se sente muito só diante dos problemas dela, ela não tem com quem compartilhar, né? Embora as terapêuticas hoje sejam um pouco mais abertas, antigamente se pensava que era só louco que fazia terapia, né? Mas hoje, graças a Deus, pelo menos uma parte da população já entende que não é bem isso. De qualquer maneira... Irineu, ou toda a população virou louca, né? É verdade, a população virou, é verdade. Então, nós precisamos dar muita assistência ao jovem, né? O jovem ele é muito promissor, ele é muito criativo, mas ele precisa ser ouvido, ele precisa de incentivo, ele precisa ser, muitas vezes, direcionado. E quando ele não tem isso, quando em casa ninguém conversa, sabe? As coisas, às vezes a pessoa aprende tudo na rua, todo mundo aprende as coisas na rua, mas às vezes você dá a sorte de você ter uma pessoa sensata que te ensine, e às vezes você dá um azarão de encontrar uma pessoa desmiolada aí para te dar as dicas, né? Então, o jovem é o futuro de tudo. O jovem é o futuro dessa terra, do mundo, quer dizer, e eles são absolutamente fundamentais, porque eles são mais criativos, eles têm outra visão das coisas. Então, tudo que a gente puder fazer pelo jovem, né, dentro do nosso alcance, tudo que a gente puder compartilhar, conversar, passar um pouco daquilo que a gente já quebrou a cara, né, que a gente sofreu, e eles puderem assimilar, eu acho que nós estamos fazendo um serviço bastante positivo para a continuidade das coisas, porque daqui a pouco a gente vai embora, né, Jonas, Toninho? Daqui a pouco a gente volta lá de onde a gente veio e vamos fazer uma avaliação, como é que foi, como é que não foi, e aquilo que você puder deixar, assim, como uma pequena contribuição, nós estamos fazendo um serviço fundamental, a meu ver. Então, os suicídios têm sido muito grandes, eu tenho muitos amigos médicos que me falam do índice de incidência, e no Brasil não se comenta, mas o nível no Brasil é muito grande, é muito alto, e não apenas jovens, né? Pessoas mais amadurecidas, pessoas... Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, existe uma instituição em Minas que ela foi feita à margem de uma estrada porque existem, não sei se vocês sabem disso, existem os andarilhos. Eu falei, pô, mas andarilho, você fez uma instituição no meio do nada? Ele falou, fiz por orientação espiritual. Sempre tem gente lá. Então o cara larga tudo, larga a família, médicos, advogados, e cai no mundo. Aí ele chega lá, fica 1, 2 dias, toma um banho, come alguma coisa e continua a caminhada dele. Quer dizer, ele renuncia a tudo em busca de alguma coisa que ele sinta um pouquinho de paz. A gente tem uma fome de paz tão grande, né? E a paz precisa ser uma conquista nossa, né? Se a gente não trabalhar a nosso favor, se a gente não se conhecer um pouquinho melhor, a gente vai estar sempre nesses conflitos, e até mesmo as pessoas que estão
já com um sentido na vida e um propósito, é difícil encontrar uma pessoa que nunca pensou um dia em se matar, em sumir, em largar tudo. E às vezes as pessoas têm coragem, vou largar isso tudo, vou sumir, não quero mais saber, né? Mas eu acho que isso, como jovem, tem sido um caminho bastante difícil. Então, nós temos que estar junto, né? E até porque também o jovem também faz você se sentir mais jovem. Isso para nós que já estamos para lá de sexagenário é muito bom. Eu, pelo menos, penso assim. É engraçado, às vezes a gente não teve, como você falou, a ideia exata do suicídio, mas todo mundo já pensou em se enfiar num buraco, né? E não sair mais, e largar tudo. Aí, de repente, a pessoa fica doente. Será que essa atitude, né, de se enfiar num buraco, largar tudo, não está falando para a vida, ó, chega. Aí você fica doente e fala, nossa, eu não quero ficar doente. Você pediu, né? Você pediu para se enfiar no buraco. É uma tendência de autoproteção, né? Quer dizer, a gente descobriu o seguinte, a pessoa que quer se matar, não quer se matar. Na verdade, ela quer matar o problema. O problema. Ela quer matar a situação, quer matar o tormento. E como está tudo no mesmo kit, no mesmo pacote, quando ela consegue ter coragem para fazer, acontece tudo. Mas a gente sabe, por experiência, que a pessoa ela quer sair daquela base de tormento, que é uma pressão muito complicada. Se houver, então, junto com isso, ainda uma incidência espiritual mais densa, mais trevosa, o caso realmente fica mais difícil. Se ela não tiver mesmo um pouco de firmeza, infelizmente, às vezes ela acaba cedendo. Toninho, você já cavou um buraco, Toninho? Literalmente, não. Emocionalmente, sim. Quantas vezes, né? Desanimamos, cansamos, cansamos do nosso ideal, do nosso objetivo. E isso, muitas vezes, é muito frequente. Eu creio que, talvez antigamente, se tinha uma perspectiva material mais simples e talvez mais fácil de ser atingida. Qual o teu objetivo? Eu vou trabalhar para ter uma casinha, ou para ter um carro, ou algo que o valha. E hoje, essa visão... Oi, eu não voltou. sei se eu desapareci, não. Já voltou. Apareceu, mas já voltou. Já. Essa visão hoje material, ela tem poucas perspectivas. E se não for reforçado no jovem, você citou o Viktor Frankl, que eu acho ele assim lindo, e que fala do aspecto do sentido à vida. E se nós não tivermos uma... Voltou. É um insistente me ligando, não é assistente, é um insistente. E se nós não buscarmos um sentido de vida, uma visão transcendental, eu acho que a gente fica frágil, fica pobre. Prentíssimo Ford, ele fala que nós deveríamos ter, eu estou falando de forma superficial, nós deveríamos ter toda manhã um ideal novo. Ou significa você ter um objetivo, você ter uma meta para aquele dia, você ir atrás disso. E hoje eu creio que muitos jovens, e não só jovens, nós perdemos. O sentido material é frágil, porque não se tem muita perspectiva de conquistas, de trabalho, de estudo, não se tem muito, mas nós precisamos buscar o aspecto transcendental, para que nós não permitamos desenvolver em nós uma vida vazia. Porque sem objetivos, sem metas, que é a teoria de Viktor Frankl, para que você tenha algo, porque você luta em busca disso. Eu me recordo dos fundadores da casa, Dr. Nelson e Dona Matilde, e eles entregaram a vida aqui, a construção, a elaboração da Casa do Cristo Redentor. Eles tinham muitos recursos. Ela me dizia, olha, se eu e Nelson desejasse, nós poderíamos ir para a Europa várias vezes por ano, mas eu investi aqui, no ideal deles, e era o combustível deles. A ponto de que com 80 e tralalá, ela fraturou o braço em cima do telhado, porque ela respirava o ideal.
Então isso é força, é combustível. Eu me emociono toda vez que eu lembro, porque eu fui chamado, ela morreu, ela desencarnou sentada, sentadinha, desencarnada. É o ideal, é a força. E talvez os nossos jovens, não só os jovens, todos nós precisamos de um combustível a respeito do nosso ideal, de ter um ideal, seja ele qual for, um bom ideal, mas buscarmos criar, desenvolver isto e efetivamente fazer. Eu acho que nós precisamos ter esse ideal, esse objetivo, e a visão transcendental, porque a material hoje ela restringe, ela sufoca, ela cria uma barreira. Eu acho que o aspecto transcendental da satisfação, do prazer, a gente tem que buscar trabalhar isso com os nossos jovens, tanto quanto conosco mesmo, porque às vezes nós nos sentimos cansados. Você falou do buraco, quantas vezes, né? Fala, meu Deus, que negócio é esse? Para que eu quero descer, né? Tem até uma música aí, né? Para que eu quero descer. Eu ia falar a música do Roberto Carlos, não é do Roberto Carlos, né? Para o mundo que eu quero descer. Então, isso habita, é muito constante em nós. E se nós não buscarmos o alimento espiritual, transcendental, o objetivo, a gente murcha, a gente se desesperança. Eu sinto que hoje em dia pouca coisa nos dá prazer. Não vejo mais uma motivação, um prazer como a gente tinha antes. E hoje ainda com essa falta de convivência, o que dava prazer antes era sair com um amigo, bater um papo, tomar um café. Hoje tiraram também esse prazer. Então, as grandes conquistas estão muito longe, muito distantes. Né? Quer dizer, se o pequeno prazer já não é conquistado e a grande conquista não é feita, a gente perde esse ânimo, perde esse vigor, né? Infelizmente, meus queridos amigos, já estamos chegando no final. Eu gostaria que ficassem umas horas aqui, porque o bate-papo foi muito bom, está muito bom, e a gente ficaria até amanhã. Então, gostaria que vocês fizessem um encerramento, falando um pouquinho do que vocês gostariam que acontecesse, eu dou uma mensagem positiva para os nossos amigos que estão vendo a gente, trazendo de novo, né, essa alegria de viver, essa fé, essa conquista, essa autoestima de volta para nós. Bom, eu começo a ver luz, né, no fim do túnel. Né? Essa semana mesmo tivemos a grata satisfação de ver as primeiras pessoas vacinadas lá na Inglaterra. Né? Então, evidentemente, a vacina vai chegar um momento, né, uma hora, nós vamos conseguir a imunização, né, com relação ao vírus. Eu não sei, espero que ele não faça mais nenhuma mutação, né? Espero que ele fique comportado. Então, a gente começa a ver que essa situação de resguardo, essa situação mais de você ficar com você mesmo, de você repensar a sua vida, é fundamental. E eu acredito que o ano que vem, embora a gente arraste ainda muitas repercussões, né? Porque 2020 está sendo, porque não terminou ainda, está sendo um ano muito atípico, e a gente vive sempre entre dois extremos, né? Entre dor e prazer, mas muito menos prazer e mais dor, mais incerteza, né? Foi o ano da incerteza, o ano assim do não sei o que vai acontecer, né? O ano do desemprego, o ano de muitas separações, o ano de muitas empresas fechadas, enfim, há uma desconstrução daquilo que vinha caminhando de uma forma conhecida. Podia ser não tão bom, mas era um não tão bom conhecido. Então, a gente navegava por umas águas que a gente já sabia navegar, pelo menos em parte, por elas. Mas eu acredito que 2021, embora a gente arraste ainda alguma repercussão natural, será um ano positivo, porque as coisas estão mudando, as empresas estão mudando, novos tipos de trabalho surgirão, né? Novos tipos de situação. Então, a pessoa, ela que pretende, né, alcançar alguma coisa, ela precisa também sair de qualquer sentimento, qualquer emoção de preguiça, ela vai ter que ir atrás, ela vai ter que buscar o que ela quer, né?
ela vai ter que se reestruturar, porque a adaptação a gente já vai fazendo. Todos nós também perdemos pessoas queridas, né, que por algumas e várias razões não puderam nem se despedir, né, não puderam nem dizer adeus, e isso no mundo espiritual repercute de uma forma também muito visível, né, porque as pessoas chegam ao mundo espiritual, muitas delas até meio que sem saber o que está acontecendo e tem que se adaptar a esse natural retorno. Mas eu acredito que 2021 abrirá novos caminhos. Mas é importante que a gente também primeiro construa um alvo, né? Que como o apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Mas se eu não tenho um alvo, eu preciso construir um. Para onde eu vou, né? Eu não sei. Bom, eu não sei, mas eu preciso observar tudo que está em torno, eu preciso observar tudo que está à minha volta para reconstruir a minha vida, reconstruir, principalmente, eu buscar dentro de mim uma pergunta muito simples. O que é que eu quero? Porque no meio de tanta coisa a gente já não sabe mais o que quer. Uma hora a gente quer isso, uma hora a gente quer aquilo, e essa desinformação de si mesmo faz a gente querer, às vezes, o que o outro quer, o que o outro também quer. Mas eu preciso ir lá consultar a minha alma, para onde eu vou, o que eu vou fazer de mim? Como é que eu posso me tratar a partir de uma nova etapa? Porque as etapas, os ciclos, estão se renovando. Então, nós estamos indo para um ciclo novo. Tá certo, é uma medição apenas psicológica, vai ano tal, mas é um ciclo, é um ano a mais, é uma experiência a mais. Então, o que você realmente quer? O que você aprendeu com todos esses embates, com tudo aquilo que o mundo está? Olha para você e volte a se dar uma chance. Você merece uma coisa, mas essa coisa que você merece, em última análise, é você que pode se dar. Que se eu esperar que o outro faça para mim, essa expectativa é muito sofrida. E a gente se decepciona com as pessoas porque criamos um teatro de expectativas muito grande na cabeça. Aí a pessoa não faz o que eu pensei que ela fosse fazer, o que eu fantasiei, e aí eu me decepciono. E aí, além de eu me decepcionar, ainda entro num segundo passo de autopunição. E começo a me colocar de castigo por uma série de coisas. Não é justo com o esforço que eu estou fazendo para melhorar. Então, eu vou buscar um novo alvo, eu vou buscar o sentido, eu vou buscar uma direção e vou firme. Não importa se estiver de noite, se tiver. Vou ter que, talvez, fazer um esforço maior? Provavelmente. Mas será gratificante. Porque você vai chegar num ponto e falar, puxa, que bom, cheguei aqui, era isso que eu queria, me empenhei, né, batalhei para isso, que bom, agora eu vou usufruir daquilo que eu conquistei. Eu acho que 2021 abre-se uma nova oportunidade para todos nós, mas que o autoesforço é absolutamente essencial, com certeza, e vamos confiar em Deus, né? Porque a gente faz, segundo aquilo que a gente tem estudado, 10% a gente faz, 90% é a bondade divina que faz, mas 10% parece pouco, mas não é muita coisa. Então vamos em frente, dê a você mesmo uma nova chance, vamos ser felizes, independente de motivo, nós vamos encontrar o nosso alvo e o nosso caminho. Obrigado. Toninho. Eu tive uma experiência uns 10 dias atrás, que eu peço permissão para poder passar, e não sei se eu vou conseguir expressar ou resumir, sintetizar de uma forma muito como eu senti. Eu estava tinha uma reunião marcada, um encontro marcado, e fui, como sempre, um pouquinho atrasado, em cima da hora, aquela coisa toda, e de repente eu contava com uma rapidez e o trânsito. Tudo aquilo parado, e começou a me dar aquela paz, aquela coisa, comecei a ficar sereno, e falava, meu Deus, olhava para frente, falava, não é possível tudo isso, eu não contava com isso, eu tenho um horário, não posso atrasar, e começou a ficar naquela inquietação muito grande.
porque eu olhava para frente e via todo aquele carro, os carros que não andavam, aquela coisa, ansiedade, começou a me dar uma ansiedade e uma agonia. E logo em seguida, eu senti como se fosse uma brisa suave. Parece que eu relaxei e fui levado a olhar para o céu. Estava uma manhã linda, foi no sábado, não passado, sábado retrasado, uma manhã linda. O céu azul, poucas nuvens, aquele céu assim de pacificar. E na acústica da alma, eu ouvi, tenha calma. Na vida, nós estamos seguindo a estrada da vida desta forma. Habitue-se a colocar o coração na horizontal. Mas não te esqueças que só na horizontal você talvez observará muitos obstáculos. Talvez tenha muitas dificuldades. Mas habitue-se a ter a mente na vertical. Porque lá você vai encontrar a serenidade, a pacificação e o apontar para que você trilhe pela tua estrada da vida com mais cautela, com inspiração. Tenha calma. Tudo acontecerá dentro do seu prazo previsto. Você vai chegar no horário. E aprenda, acredite em Deus. Saiba que o futuro vai ser bom. Porque quando você olhou o céu, você sentiu a serenidade, a extensão da vida de uma inteligência suprema, o futuro não pode ser diferente, a não ser de ser um futuro muito bom. Creia em Deus, mais do que crê. Crê na vida, crê em você. Crê no bem que está sendo movimentado no teu entorno para que se tenha êxito todo mundo e toda criatura. Eu fiquei, para mim, demorei para voltar, ainda no meio do congestionamento, mas numa postura interna um pouquinho diferente. Não sei se consegui passar, mas foi assim uma experiência muito importante. E nós não podemos acalentar outro sentimento, a não ser acreditar num futuro muito bom, porque Deus é bom. É verdade. Graças a Deus estamos aqui entre amigos, nosso reencontro com amigos, né? Um encontro com reencontro. Eu quero agradecer muito, não tenho como agradecer ao Irineu e ao Toninho por ter despendido esse tempo conosco, né? Vocês já têm os seus trabalhos, seus compromissos, suas famílias, e ainda assim deram um passo a mais. Então, não tenho como agradecer essa gentileza, esse carinho, essa disponibilidade, mostrando que realmente a gente é grato pela vida, né? Nós estamos aqui para mostrar que mesmo com dificuldade, com problemas, a gente está aqui e vamos levando a nossa bandeira de fé, de coragem, de alegria e de esperança. Eu gostaria de encerrar o nosso encontro vibrando e fazendo... Oi? Ouvindo? Eu fiz assim, olha o meu atrevimento, eu fiz assim, dizer, espera porque eu quero falar ainda. Então fale, claro, nós somos família, também amigos. Oh, meu Deus do céu. Diga. Estamos falando próximo do Natal, né? Sim, E claro. Eu gostaria de contar mais 5 minutinhos uma história que eu conto há algumas décadas e que me enternece muito. Entregando essa história para poder enternecer os nossos corações nesses dias que antecedem o Natal, um novo ano e grandes esperanças. Me desculpa de eu te cortar aqui. Tá? De jeito nenhum. Eu gostaria de contar porque eu acho assim muito doce. Narra-nos uma lenda de que na noite em que Maria deu à luz ao seu filho, era uma noite muito fria. E ela ali, alta noite, com muito frio. E ela solicitou a José para que pudesse acender uma fogueira para aquecê-los. Aquecer seu filho recém-nascido e aquecer José.
Mas ele ali não sabia de que forma que ele poderia acender o fogo. E ele sai ali fora, na noite gélida, para contemplar ali da estrebaria, para contemplar o que fazer. E ele observa que lá distante, uma luz bruxuleante piscava. E ele pensou ser, provavelmente, ovelhas com seu pastor, e havia ali provavelmente um fogo, uma fogueira. Ele pensou ir até lá para poder trazer brasas para aquecê-los. E fez isto. E quando ele foi se aproximando, ele percebeu que era realmente o pastor, as suas ovelhas. Todo no silêncio. Os cães dormindo, as ovelhas também. E José busca seguir, passa por entre as ovelhas, sem que nenhuma despertasse. E ele vai, se aproxima da fogueira. E quando ele estava ali, o homem, o pastor, o percebe. O homem se coloca em pé. Os cães assustados se põem a latir, sem emitir nenhum ruído. E o pastor, assustado de ver aquele homem ali, no meio do seu rebanho, acredita ser um salteador. Abaixa-se, apanha uma pedra e atira-lhe na direção da cabeça de José. A pedra vem no seu encontro e antes de atingir o seu crânio, ela cai ao chão. José se abaixa, apanha com as próprias mãos a brasa, coloca na sua túnica e vai saindo. Quando o pastor, o homem, grita: Senhor, Senhor, me diga, me explique, que noite é essa, Senhor? Que noite é essa onde tudo parece responder com ternura e amor? Que noite é essa em que os cães não ladram, em que a pedra não fere, em que o fogo não queima? Me diga que noite é essa, aonde tudo parece ser amor. José contempla as estrelas do céu, dá um sorriso discreto e diz: hoje é a noite de Natal, a noite que nasceu o Salvador de todos nós. Meu coração a vocês, a minha gratidão a vocês e o desejo da minha alma de que estejam leves, esperançosos, felizes, para que possamos seguir construtores do bem do nosso entorno, do bem de toda a criatura. Porque tudo aquilo que nós fazemos, embora seja uma gota no oceano, é isso que dá sentido à nossa vida. Um beijo no coração de vocês. Desculpa, Jonas, de roubar a tua palavra aí. Muito obrigado. Não, você já fez a oração final. Agora só cabe a mim dedicar essa oração aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares, aos psicólogos, psiquiatras, aos médiuns que atendem o povo e a todos os queridos amigos que ouvem o seu irmão, que tem a paciência, que tem a tolerância, que tem a paz em seu coração. Eu agradeço muito a vocês, agradeço a Deus e a Jesus. E numa próxima oportunidade, se Deus permitir, vamos estar juntos novamente. Obrigado. Obrigado, Lineu. Obrigado, Toninho. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado.